Olá pessoal, bem-vindos ao canal Saúde Integral. Hoje eu quero falar para vocês a respeito das células do sistema nervoso, os neurônios, como elas funcionam e quando elas não funcionam bem, o que acontece, quais são as doenças que estão relacionadas. Os neurônios são células, do nosso sistema nervoso que através de estímulos elétricos passam o impulso nervoso. Então, informações do centro cerebral, das informações para o restante do corpo, para o bom funcionamento do nosso corpo. Eu desenhei aqui para vocês um neurônio para mostrar como que é essa célula do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Então, aqui está um neurônio, Ela é uma célula dendrítica, que a gente fala, ou seja, ela é uma célula um pouco estrelada, no seu corpo celular. Aqui é um corpo celular, aqui é um núcleo. Aqui é um axônio, que seria o corpinho dela, e aqui os dendritos, que são essas ramificações nervosas que vão entrar em contato com outros neurônios para levar a informação. Então, este aqui é o neurônio. Isso aqui é uma célula nervosa que, no conjunto, forma o nosso cérebro, nossa medula espinhal, que vou falar mais para frente. Então, aqui está o corpo celular. Então, ela recebe informação de uma outra célula, elabora aqui no corpo celular, manda informações através do axônio para os dendritos, e dos dendritos ela vai se comunicar com outra célula que está logo em seguida. Então, eu fiz também um desenho da sinapse, A sinapse é assim, ó. Então, vem a informação elétrica daqui, Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é uma aquelas ramificaçõezinhas pequenininhas lá que eu mostrei, que são os dendritos, Aqueles cabelinhos da célula. Então, a informação vem por cada um daqueles pedacinhos. Essa parte coloridinha aqui, ó, são os neurotransmissores, os informantes, do que é necessário, qual é a função que o cérebro está liberando. Esses neurotransmissores encostam no outro dendrito e mandam novamente o estímulo elétrico para as outras células. Então, através de trocas de íons, sódio, potássio, as membranas elas vão abrindo ou fechando, deixando esses neurotransmissores passarem para levarem a informação. Então, eu diria que é assim uma coisa muito milagrosa, muito fantástica, o funcionamento tão adequado, desse estímulo elétrico, com a abertura dos canais, com a liberação dos neurotransmissores, e essa informação vai passando de célula para célula até chegar no destino final. Um exemplo, você quer andar, você quer levantar agora e andar. Então, você, através do seu cérebro, manda informações, através desses neurônios, de que você quer movimentar as pernas para levantar e andar. Esse neurônio, ele vai liberando os neurotransmissores de um em um, mas isso tudo é muito rápido que acontece, frações de segundo. E aí, tudo isso vai levando até o nervo da perna, onde ele informa o músculo que ele pode se movimentar e levar o osso para frente ou para trás para que você possa estar caminhando. Então veja só como é complexo tudo que acontece só para você levantar e andar daqui e ali. Nós vamos falar mais para frente, depois, quando isso não funciona, os problemas que acarreta. Então, o conjunto dessas células, milhões, bilhões dessas células, juntas, formam o nosso cérebro. Eis aqui o nosso cérebro, Tem uma lâmina aqui, foi um estudo sobre memória que eu fiz e eu recortei para vocês verem, Então aqui, esse é o formato do nosso cérebro, Então ele tem a parte aqui dos giros que a gente fala, que são essas partes sinuosas, tem aqui o cerebelo e depois tem o bulbo, que é a parte central que sai do nosso cérebro e vai para a nossa medula espinhal. No meio da coluna a gente tem essa medula, que é o conjunto de todos esses axônios, São axônios compridos, que vem daqui. Então, o conjunto de todos esses axônios formam a medula espinhal, por isso que é tão importante nós mantermos ela em bom funcionamento, porque se ela seccionar a medula, então a informação para ali e não leva em seguida. Então, o conjunto dos neurônios forma o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central, juntamente com a medula espinhal. E eu trouxe aqui um desenho, para mostrar um pouco melhor para vocês. Então, esse primeiro desenho aqui, ó, é para mostrar, vamos supor que você imaginasse um cérebro cortado ao meio, assim, ó, de lado, para você ver. Então, essa aqui é a parte cerebral, dos giros, onde cada uma
das áreas têm uma função específica. Então, por exemplo, a parte da frente, que é a área frontal, ela tem mais a ver com a criatividade, com a personalidade, com o raciocínio, com tomada de decisões. A parte posterior, por exemplo, ela tem mais a ver com os estímulos visuais, a formação de imagens. A parte parietal, que é essa parte mais externa, lateral, tem mais a ver com o tato, com sensações táteis de movimento. Essa parte aqui, que é o cerebelo, né? Que é um outro órgãozinho que está aqui embaixo do cérebro, ele tem a ver com a parte do equilíbrio. A parte da ponte do bulbo aqui, os nossos movimentos involuntários, respiratórios. Aqui nessa parte tem os ventrículos, que é a comunicação entre um lado e outro do cérebro. Bom, enfim, se a gente fosse falar aqui, cada desses girozinhos, né, dessas partinhas aí do cérebro, tem a ver com uma função específica. O nosso cérebro, ele traz informações, então, por exemplo, em primeiro lugar, de consciência. Nós sabemos que somos alguém, que estamos vivos, né? Sabemos da nossa existência através da nossa consciência. Isso é uma função cerebral. Depois, por exemplo, a nossa inteligência. Nós sabemos utilizar informações para a nossa adaptação para as coisas que nós necessitamos. Também através de movimentos aí de neurotransmissores, né? E funcionamento dos neurônios, nós podemos, no nosso cérebro, desenvolver a inteligência. Funções como linguagem, nós nos comunicarmos uns com os outros, né? Assim como nós estamos nos comunicando agora, isso é uma função cerebral também. A parte motora, né? A parte de sensibilidade, você saber que uma coisa está fria ou quente, que ela é lisa ou que ela é rugosa, né? Você conseguir movimentar e fazer aquilo que você necessita. Então, são inúmeras as funções cerebrais que nós temos, que são todas controladas por esses neurônios, que são essas células nervosas, através dos impulsos elétricos. Tem uma outra imagem que eu queria mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um atlas, né, de anatomia que eu, quando estudei na faculdade, né, o atlas Sobota, né, de anatomia humana, e eu separei algumas imagens para você. Então, essa imagem que eu estou mostrando aqui agora é a anatomia, por exemplo, dá para vocês verem aí? Acho que dá para ver, né? É uma criança, né, que foi seccionado aqui, né, como se fosse aqui a pele seccionada, e você vê, ó, saindo do cérebro, essa parte comprida aqui, ó, que fica no meio da coluna, que vai até aqui embaixo, e dela vai saindo, ó, ramificações, nervinhos. Através de toda a nossa medula vão saindo esses nervinhos que vão para todas as partes do nosso corpo. Para os braços, para as pernas, para os órgãos internos, para a nossa pele, até o dedão do pé, né? Então, você já ouviu falar na dor ciática, dor do nervo ciático? Pois é um desses nervinhos que saem lá do finalzinho da coluna e vai até o pé, assim, pela parte posterior aqui da perna. Então, quando você tem dor aí, é porque está tendo uma compressão nesse nervo. Então, só para você entender como funciona, tem uma região central que comanda tudo, que é o nosso cérebro. Aí tem a parte da medula, né? Isso tudo fica aqui atrás, né? No meio da coluna vertebral, que ela existe para proteger a medula. E além de nos dar a sustentação e tudo, mas é a proteção da medula que ela faz, né, essa função. E aí dessa medula vão saindo nervinhos através dos buraquinhos da coluna e que vão levando essas informações cerebrais que nós necessitamos para os órgãos ou órgãos internos ou para os nossos músculos, para a movimentação, para nós termos sensações táteis, para nós sentirmos gosto, para nós sabermos, né, a textura das coisas. Então é muito interessante como é esse funcionamento. Bom, enfim, você sabendo como funciona, né, assim, quais são as funções do cérebro, como ele se localiza e tudo, então quando ele não funciona bem, é assim, quando ele tá bem, a gente não lembra que tem cérebro, não lembra que tem medula, não lembra que tem nervos, né? Porque tá tudo funcionando normalmente. Você tem uma reação automática das coisas. Quem que fica pensando, agora eu vou mandar uma informação para minha perna levantar para dar um passo, agora eu vou mandar outra informação. Imagina, né? Vira automático.
É que nem, por exemplo, quando você dirige, é uma série de movimentos automáticos que você acaba nem pensando mais. É uma sinapse ali que já sabe o caminho, né? Então, quando você entra no carro, você já ativa aquela sinapse, né, de como dirigir e você sabe dirigir normalmente uma série de movimentos, né, complexos, mas que fica fácil, né? Agora, quando isso não está funcionando bem, essa transmissão de informação pelos impulsos elétricos, aí sim os problemas são muito sérios. Então, vou falar aqui de algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso central e que afetam esses neurônios de alguma forma. Então, como eu disse, o neurônio passa um estímulo elétrico. Imagina se esse estímulo elétrico estiver bagunçado. Se na hora que ele for passar, chega uma hora ali, tem uma cicatrizinha, ele não consegue passar direito. Ou então ele passa em excesso. Alguma informação ali, né, está passando de forma errada. Isso pode acontecer, por exemplo, na epilepsia, onde há estímulos elétricos errados de forma inadequada no cérebro. Então a pessoa começa a ter, por exemplo, movimentos sem ela querer, ela perde a consciência porque é uma descarga neuronal muito grande, né? Ela pode ter alterações visuais antes de ter a convulsão propriamente dita, ela pode ter algumas auras, né? Algumas situações que a pessoa já percebe que vai ter a convulsão, porque ela começa a ver umas imagens, umas coisas piscando, ou ela sente um cheiro diferente, né? Tem pessoas que têm só convulsões como é que fala? Convulsões parciais, né? Alterações ali, epilepsia parcial, só um movimento assim estranho, ou então só um estímulo visual, ou então crises de ausência, né? A pessoa apaga, depois ela volta, né? Isso tudo é um mau funcionamento da parte elétrica do cérebro. Até culminar, por exemplo, numa convulsão mesmo, né? Numa crise epilética, onde a pessoa não tem mais controle sobre os movimentos do corpo. Inclusive, ela pode morder muito a língua, ela pode aspirar, né, a saliva. Então, tem todos aqueles cuidados que a gente tem que ter com uma pessoa epilética, que é deixá-la deitada quando tiver isso, de preferência com a cabeça virada para não aspirar, segurar ela para ela não se machucar, porque ela acaba se machucando batendo, né? Se possível, colocar um lenço, alguma coisa assim na boca, não vai colocar o dedo, porque eles têm uma força de mordida ali que pode arrancar o dedo da pessoa fora. Então, se tiver uma oportunidade de você colocar ali um lenço para a pessoa não morder a própria língua, mas tomar muito cuidado com a sua mão, né? Uma outra coisa, epilepsia não pega, gente. Não fiquem com medo de ajudar uma pessoa que está tendo uma convulsão, ok? Isso é só uma descarga elétrica errada que tem no cérebro dela e a gente vai ajudar para que ela não se machuque, não bata a cabeça, né? Aos pouquinhos, esse estímulo elétrico vai cedendo e a pessoa vai voltando ao normal e vai recuperando seus sentidos, né? Hoje em dia tem vários tratamentos para isso, tem medicações que impedem essas descargas neuronais erradas, então procure um neurologista para que possa ser tratado. Tem pessoas que ficam anos e anos e anos e nunca mais têm, mas a base de remédios para que não haja essa alteração elétrica no cérebro. Uma outra alteração que pode acontecer no cérebro, por exemplo, você já ouviu muito falar, é o AVC. O que é o AVC? O AVC o nosso cérebro, ele precisa de nutrição, assim como todas as células do nosso corpo. Por isso, nós temos um sistema sanguíneo, né? Nós temos os nossos vasos sanguíneos para levar nutrientes para as nossas células. Então, leva oxigênio, leva glicose e outros nutrientes que nós necessitamos. Toda célula do nosso organismo recebe uma nutrição através do nosso sangue. Por isso, o coração bombeia para poder levar esses nutrientes o tempo todo enquanto nós estamos vivos. Quando uma dessas artérias, que é onde está levando o sangue bom lá, para a célula ser alimentada, para ela receber oxigênio, quando uma esses vasinhos, esses pequenos vasinhos, ficam entupidos, seja por uma placa de aterosclerose, entupimento por causa do colesterol, seja uma trombose arterial, né, assim, uma embolia, seja uma arterite, uma inflamação na artéria que entupiu ali, né, ficou inflamado e fechou, por algum motivo o sangue não chega lá no neurônio. O que acontece com ele? O que acontece com a gente se a gente não comer durante um tempo? A gente morre. A mesma coisa acontece com a célula. Não chegou nutriente, não chegou oxigênio, ela morre. E as células do cérebro são muito sensíveis, elas precisam de oxigênio, elas precisam de glicose. Então ficou um tempo ali
não recebeu, ela vai morrer. Então, o AVC é isso, é um entupimento de alguma artériazinha do cérebro, dependendo do local onde for, né? Você vai ter os sintomas característicos, que não leva esse nutriente para a célula, esse oxigênio, e a célula morre. Se o neurônio morrer, quem vai mandar o estímulo elétrico para aquela função que ele fazia? Então, vamos supor que morra neurônios desse lado parietal do cérebro direito. Então, o lado esquerdo, porque as fibras elas cruzam e vão para o outro lado, né? Aqui, lembra que eu mostrei aquela parte que o cérebro se comunica, né? Então, ali se cruzam. Então, se você tiver uma alteração de movimentação no lado esquerdo, é porque o lado direito está tendo um problema. E vice-versa. Então, a pessoa começa a não ter mais um movimento, perde o movimento daquele lado, porque aquele neurônio morreu e não leva mais aquela informação. Às vezes, no começo, a pessoa começa a sentir só um adormecimento. Às vezes dá tempo de chegar no hospital, fazer todo o tratamento para que aquela artéria não entupa totalmente e aí você consiga restabelecer o movimento, né? Mas assim, o neurônio é uma célula que, se ele morrer, dificilmente ele se regenera. É muito difícil a regeneração. Por isso é importante estarmos atentos, né, aos sintomas e procurarmos atendimento precoce. As causas de AVC, então, como eu disse, são entupimentos da artéria, ou então um AVC hemorrágico em que a pessoa é hipertensa e aí aquela artéria estoura, né, joga todo aquele sangue em volta ali dos neurônios, mas não chega no lugar onde tem que chegar para alimentá-los, então cria até uma reação inflamatória ali, é um outro tipo de AVC, mas de qualquer forma não chega o sangue no lugar certo. E aí os neurônios morrem. Um outro exemplo de doença neurológica que pode acontecer com a morte dos neurônios ou com a secção dos neurônios é, por exemplo, um acidente em que a pessoa quebra a coluna ou ela quebra o pescoço. Quando sobrevive, né, daquela parte que quebrou para baixo, perdeu a comunicação. Então ali a pessoa não consegue mais movimentar. Por isso que muitas pessoas em acidentes, por exemplo, passam a andar de cadeira de rodas, porque não tem mais a informação do cérebro para os neurônios, ela barra num certo ponto e dali para frente que seccionou não consegue levar a movimentação de mexer as pernas. Então vamos valorizar, né, os nossos movimentos, tudo, nós andarmos, né, já é uma grande bênção nós andarmos, né, quanto mais todo o resto que acontece na nossa vida. E aí, então, a pessoa pode ter essa secção e a perda dos movimentos, né? Seja, a gente fala paraplegia quando perde, por exemplo, da cintura para baixo, os movimentos, por exemplo, só das pernas, né, de alguns membros, ou tetraplegia, quando, às vezes, em alguns acidentes, quando a pessoa sobrevive, que quebrou aqui o pescoço, seccionou daqui para baixo, então daqui para baixo a pessoa não sente nada, não, é como se estivesse morto ali. Continua recebendo a nutrição das células. Então, o corpo está vivo, os músculos estão vivos, o osso está vivo, só que ele não se movimenta porque o neurônio não está vivo. Aquele que manda a informação para a gente poder se mexer, seccionou. Né? Então, isso é muito grave e é uma das doenças neurológicas que acontecem pela destruição dos neurônios. Uma outra coisa também que acontece no nosso cérebro são as meningites. Então, por exemplo, infecções virais ou bacterianas, que são mais graves que as virais nesse caso, podem acometer as meninges. O que são as meninges? As meninges são as membranas que revestem o nosso cérebro. Então, o cérebro ele não fica batendo no crânio, assim, né? Que é a parte óssea que protege o cérebro, né? Então, ele não fica batendo, roçando no osso, porque ele é um órgão nobre. Então, Deus já fez ali as meninges, que são membraninhas que ficam em volta do cérebro, protegendo, né, ele do contato com o crânio, e também um amortecimento, porque existe um líquido que fica ali, né, o líquor, que a gente fala, é um líquido que fica ali entre as meninges, para que haja um amortecimento do nosso cérebro. Então, essas meninges, quando elas recebem uma infecção de um agente agressor, um vírus ou uma bactéria, elas ficam inflamadas, ficam ali infeccionadas. E isso causa, principalmente em crianças e em idosos que têm a parte imunológica um pouco debilitada, pode causar coisas muito graves, inclusive a morte. Pode acontecer morte em 48 horas. Como também pode evoluir bem. Por exemplo, se for uma meningite viral, geralmente evolui melhor. Se for bacteriana, se tiver suspeita da meningite bacteriana, já tem que entrar com um tratamento rápido, mesmo antes de sair o resultado do líquor. Já viram pessoas que
colhem o líquido ali da coluna, né? Então é esse líquido que envolve a coluna e o cérebro e que vai mostrar se tem bactérias, se tem vírus, alguns agentes, outros, né? Agressores, alguns parasitas ou alguns fungos, né? Dependendo do que for a infecção. Da onde você recebe essa infecção? Geralmente via respiratória. Começa, né? Como uma síndrome gripal. Então, entram ali meningococos ou hemófilos, né, que são bactérias, e aí a pessoa respira e vai através da corrente sanguínea, através ali de contiguidade, também pode, ou através de machucados, né, fraturas, ou então pessoas que usam aquelas derivações de líquor. Então, de alguma forma, a bactéria chegou lá na meninge. Pode ter sido até pelo sangue. E aí causou essa inflamação. Então, o tratamento tem que ser muito precoce, porque pode essa inflamação afetar os nervos, né? Então, por exemplo, se pegar um nervo visual, a criancinha fica cega. Se afetar um nervo auditivo, ela perde a audição e pode até morrer, porque é uma infecção que pode levar até a septicemia, ou seja, a disseminação dessas bactérias pelo corpo. E aí a gente percebe aquelas manchas já na pele, mostrando uma sepse, então tem que ser tratado muito rápido. Então, é um outro tipo de doença neurológica. Então, estou falando algumas para você saber, né? Por exemplo, a doença de Parkinson. Já viram essa doença? Que é uma doença em que as pessoas têm uma dificuldade, né? Uma rigidez de movimentação, um tremor. Então, é uma doença que tem uma alteração ali nos neurônios, onde tem uma baixa produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Eu já falei para vocês no outro programa sobre os neurotransmissores, né? Depois você acessa lá para você ver o que cada um faz. Então, a diminuição dessa dopamina causa, entre outras coisas, a diminuição da movimentação, a pessoa não consegue movimentar de forma correta, não consegue fazer movimentos finos, né? Começa a passar a ter tremor. Então, é uma doença por uma degeneração ali, né? Uma alteração dos neurônios, onde tem uma diminuição da dopamina. E existe tratamento, mas tem que ser, assim, quanto mais precoce você tratar, menor as sequelas, né, que podem ocorrer. Outro tipo de doença neurológica, comum, o Alzheimer, que é uma degeneração dos neurônios. Então, a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a função desses neurônios e a pessoa começa a ficar esquecida, ela começa a ficar meio confusa, alguns quadros a pessoa fica irritada, meio agressiva, não entende direito o que está acontecendo, perde a memória recente, fica repetindo muitas vezes a mesma coisa. É um tipo de demência, ou seja, uma involução, uma atrofia ali do tecido cerebral. Por que isso acontece? Ainda há muitos estudos, mas eles viram que tem características genéticas, por exemplo, tem famílias que têm mais casos, né? Então, pode passar geneticamente, né, essa informação de degeneração dos neurônios, causas ambientais, como, por exemplo, alimentação incorreta, com muitas coisas industrializadas, cigarro, a pessoa não estimular muito a memória, porque assim, quando a pessoa estimula mais a memória, essas sinapses se mantêm ativas, se mantêm vivas. Então, isso é muito importante para que a gente mantenha a nossa função cerebral. Então, uma das coisas que pode ajudar, né, já que o genético a gente não pode controlar, seria uma pessoa ter uma boa alimentação, com muitos vegetais, evitar coisas industrializadas, evitar o cigarro, estar sempre estimulando a mente, aprendendo coisas novas, ou línguas novas, ou faz um curso, ou faz palavra cruzada, ou leia muitos livros, né? Porque isso vai estimular a função cerebral e manter ativas as sinapses. Se a pessoa começa a ficar muito ali, né? Acomodada, né? Isso vai propiciando uma degeneração maior dos neurônios. Então, eu dei aqui alguns exemplos, né, de doenças neurológicas quando esses neurônios não estão funcionando adequadamente. Por isso, vamos cuidar dos nossos neurônios. Como eu falei aqui, pensar bastante, ler, adquirir cultura, tomar cuidado, né, com alimentação, com o seu estilo de vida, mantenha um estilo de vida saudável. Cuidado também ambientalmente falando, em termos de acidentes, então não beber e dirigir, estar sempre atento.
né, as situações externas que possam ocasionar algum problema de acidentes. Lógico que todos não podemos evitar, mas o que nós pudermos, né? Também tomar cuidado com o colesterol. Se você tem um colesterol alto, trate esse colesterol, deixe ele bem baixinho, né? Porque ele pode entupir as artérias e causar não só o AVC, como eu falei, como infartos e outros problemas, né? E procurar aos primeiros sintomas de qualquer coisa neurológica, por exemplo, o seu movimento está estranho, você está tendo uma sensibilidade esquisita, né? Perdeu, parece estar meio adormecido, alguma coisa. Você está vendo alguma mancha no campo visual, você está sentindo cheiros estranhos, então perdeu o cheiro na ausência de Covid, né? Não está sentindo o gosto direito, não está ouvindo bem. Tudo isso são coisas que devem ser, aos primeiros sintomas, já detectados, porque tudo que é tratado precocemente tem uma chance de cura ou de resolução muito melhor. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui é bem didático, é só mais para você ter uma ideia, né, de como funcionam, né, as nossas células, os nossos órgãos, e que você tenha muito boa saúde. No próximo programa, nós vamos estar falando sobre dor de cabeça. Tipos de dor de cabeça, como você identificar, mais ou menos saber como é que é cada uma e quando procurar ajuda. Tá bom, queridos? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.